Olá, meus amigos. Eu espero que todos estejam bem-vindos mais uma vez ao nosso Evangelho no Lar do Assis. Como todos já sabem, ou pelo menos a maioria, o Evangelho é um estudo e ao mesmo tempo uma prática, uma leitura, uma oração, uma vibração, onde hoje onde cada dia nós nos debruçamos sobre uma fala de Jesus, que está neste livro, o Evangelho segundo o Espiritismo. Então é o Evangelho segundo o Espiritismo, e a gente tenta fazer reflexões que nos ajudem a pôr em prática aquilo que o nosso mestre, modelo e guia nos disse. Eu espero que vocês estejam bem. Essa é uma prática do Evangelho que é feito sempre às segundas-feiras, às 17 horas, no Centro de Estudos Espíritas Assis, aqui em Salvador, Bahia. Mas justamente por causa do isolamento e da pandemia, todas as atividades estão acontecendo de forma virtual. Excepcionalmente hoje, mais uma vez, pela segunda vez, e eu espero que seja realmente a última, nós vamos fazer aqui por esse canal privado, e eu espero que na próxima segunda-feira a gente já possa fazê-lo e realizá-lo pelo canal Assis, tá? Então eu peço a compreensão, me desculpe por isso, peço a compreensão de todos, e de qualquer forma o nosso evangelho está acontecendo, tá? Então hoje nós vamos começar às 17, nós temos agora 16h58, antes de começar às 17 horas, eu gostaria apenas de avisar para vocês que o estudo que nós vamos fazer hoje é o do capítulo 12, Amai os vossos inimigos. Começamos diretamente no item 1. Fazemos o item 1, 2, 3, 4. Tá? Então eu vou pôr aqui. Para vocês deve ser desse lado. Para mim aparece desse lado, mas para você deve ser desse lado. Então aqui nós temos a parte de comentários, e geralmente quando a gente faz esse trabalho presencialmente no centro, as pessoas têm a oportunidade de falar, de dar testemunhos, de comentar, de fazer perguntas, de divergir, né? Então, já que a gente faz por essa plataforma, não é possível a gente ter essa interação. Porém, claro, é possível que a gente faça, então, essa interação pelos comentários que vocês podem pôr aqui, tá? E aí vocês podem dar um alô, dizer que vocês chegaram, para que eu saiba, e fazer o comentário de vocês, né? São 16h59. O estudo de hoje vai ser o capítulo, vou botar aqui, capítulo 12. Capítulo 12. Amai os vossos inimigos. Amai os vossos inimigos. Itens de 1 a 4. Ou seja, pagar o mal com o bem. Pagar o mal com o bem. Para quem tem esse livro aqui, essa edição, seria a página 118. Mas se vocês tiverem outras edições, vocês podem simplesmente buscar o capítulo 12, Amai os vossos inimigos, o item de 1 a 4, pagar o mal com o bem. É um tema bem interessante para hoje, tá? Então, nós temos agora 17h01. Como sempre, vocês podem pôr um copo de água para que ela seja fluidificada, para que os nossos mentores, espíritos protetores e amigos
possam nos dar o beneplácito de fluidificar a água. E assim, no final do estudo, a gente pode tomar água, dar para os nossos familiares, enfim. Vamos lá? Vamos. Olá, Débora, boa tarde. Tudo bom? Um grande beijo para você. E aqui, eu não sei se outras pessoas que participam do Evangelho estão presentes, mas eu gostaria de dizer que eu sinto muita saudade de vocês. E um grande beijo para a Nícia, para a Nicélia, para a Verônica, para a Robélio, para Simone, para Cida, para Vitória, para Henrique, para todos os que participaram. E Cibele daqui a pouco está aparecendo aí também. E vamos lá, vamos começar. Né? A gente, na verdade, tem feito o estudo em 1 hora, às vezes eu passo um pouquinho de 1 hora, mas podendo ser menos é melhor, porque isso fica gravado, e às vezes quando fica muito longo também a gente fica se repetindo, a ideia não é essa, tá? Então, por favor, me ajudem, assim que vocês tiverem uma ideia, ou não concordarem com algo que for dito, ou tiverem uma pergunta, por favor, escrevam aqui, tá bom? Então vamos lá, vamos fechar um pouquinho os olhos, vamos nos manter em uma atitude receptiva, já que nós agora vamos abrir um canal, vamos entrar numa sintonia, ou seja, na sintonia da vibração de paz, de tranquilidade, de esperança, de alegria, por que não dizer alegria, e de receptividade para o trabalho que nós vamos fazer agora. Em primeiro lugar, gostaríamos de louvar e agradecer ao nosso Deus, inteligência suprema, criadora do universo, bom, justo, que nos dê a sua permissão para que possamos começar o nosso estudo de hoje e que possa nos brindar com a presença dos nossos mentores pessoais, espíritos protetores, espíritos amigos da nossa casa, da nossa família, e os mentores do Centro Assis, bem como todas as falanges de trabalhadores do plano espiritual que trabalham na seara de Jesus, para que esse estudo transcorra em seu nome com muita paz e harmonia, e que tenhamos aqui, neste momento, o equilíbrio necessário para que as mensagens dadas por Jesus há tanto tempo atrás consigam ser, por nós, fixadas, para que se tornem, a partir de nós, os atos em nossa vida diária. Que o Senhor Jesus nos abençoe e que faça desse estudo uma grande fonte rica e infinita de bênçãos para nós e para aqueles a quem nós pudermos levar essa palavra. Abençoando também esse encontro, que mesmo virtualmente não deixa de ser o que ele mesmo disse. Quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, aí estarei eu. Graças a Deus. Obrigado, amigos. Júlia Clara Macedo, boa tarde. Desculpe o atraso. Não há problema, Júlia. Que bom que você está aqui. Estava no canal da CIS. Sim, acabei de falar. Nós temos, na verdade, o canal do Assis está passando por um pequeno problema, né? E nós esperamos que esse problema seja sanado o mais rápido possível, para que nós podemos estar na próxima segunda por lá. Né? Eu acho que você deve ter visto, Júlia, o aviso que eu pus, tentando avisar as pessoas que o evangelho não aconteceria pelo canal. Mas, se Deus quiser, o canal será restabelecido e nós podemos ser reintegrados a ele como estávamos sendo. Tá bom? Então, Júlia, para você que entrou agora, eu escrevi, gente, mas eu não postei agora. Será o capítulo 12, Amai os vossos inimigos, itens 1 a 4.
pagar o mal com o bem. Capítulo 12, amai os vossos inimigos, pagar o mal com o bem. Itens 1 a 4. Vamos lá? Bom, eu sempre continuo fazendo com a mesma metodologia que nós fazemos nas práticas presenciais. A gente lê primeiro o que foi dito por Jesus, de repente a gente pode também já começar a interpretar um pouquinho, ou fazer, eu gosto sempre de trazer o que ele falou para o contexto histórico e cultural da época, e aí depois nós começamos com o que foi escrito por Kardec ou pelos espíritos, quando são instruções dos espíritos, tá bom? E assim a gente começa hoje com pagar o mal com o bem. Algo com certeza de muita dificuldade, algo de não fácil compreensão para nós ainda hoje, para nós todos, pagar o mal com o bem. Vamos lá. Item 1. Aprendestes que foi dito: amareis vosso próximo e odiarei vossos inimigos. E eu vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de que sejais os filhos de vosso Pai que está nos céus, que fez erguer o sol sobre os bons e os maus, e faz chover sobre os justos e os injustos. Porque se não amardes senão aqueles que vos amam, que recompensa disso tereis? Os publicanos não fazem também? E se não saudai, ou se não saudardes, sendo os vossos irmãos, se não saudardes senão os vossos irmãos, que fazeis nisso mais que os outros? Os publicanos não fazem também? Eu vos digo que se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. São Mateus, capítulo 5, versículo 20 e de 43 a 47. E aí ele continua no item 2. Se não amardes, senão aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Uma vez que as pessoas de má vida amam também aqueles que as amam. E se não fazeis o bem, senão aqueles que vos-lo fazem, que recompensa tereis? Uma vez que as pessoas de má vida fazem a mesma coisa. E se vós não emprestais, senão aqueles de quem esperais receber o mesmo favor, que recompensa tereis? Uma vez que as pessoas de má vida se emprestam mutuamente para receber a mesma vantagem. Mas, por vós, amai os vossos inimigos, fazei o bem a todos e emprestais sem disso nada esperar. E então vossa recompensa será muito grande, e serei os filhos do Altíssimo, que é bom para os ingratos e mesmo para os maus. Sede, pois, cheios de misericórdia, como vosso Deus é cheio de misericórdia. São Lucas, capítulo 6, versículo de 32 a 36. Vamos lá. É uma tarefa não muito fácil, tá? Mas vamos pouco a pouco. Vamos, então, para o contexto histórico, o contexto da fala de Jesus. Ele começa no item 1 dizendo: aprendestes que foi dito, amareis vosso próximo e odiarei vossos inimigos. Bom, Jesus nesse momento, ele tá, e se a gente for para o contexto histórico, a gente consegue aprender isso que foi dito. É porque, culturalmente, de acordo com o que aquela sociedade podia oferecer naquele momento, né, de acordo com a evolução espiritual daquela sociedade naquele momento, que era a sociedade judaica, com todos os costumes de acordo com a lei mosaica, estava em voga, ou seja, a lei vigente dizia que nós
tínhamos, ou seja, que eles tinham que amar ao próximo e odiar aqueles que fossem os inimigos. Ou seja, o próximo, aquele que eu gosto, aquele que está comigo, aquele que pensa como eu trago para perto de mim. E ele vai ser tão bem tratado como os meus familiares. E aqueles que são os meus inimigos, a eles tudo de ruim. A eles toda a minha ira, a eles toda a minha força de resistência. E aí chega Jesus, sábio, iluminado, espiritualmente evoluído, em amor, em doçura e compreensão, e lhes diz: e eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de que sejais os filhos de vosso Pai que está nos céus, que faz erguer o sol sobre os bons e os maus, e faz chover sobre os justos e os injustos. Porque se não amardes, senão aqueles que vos amam, que recompensa disso tereis? Então vamos por partes, porque isso é muito rico. Então, assim, a lei vigente, que era a lei mosaica, que era uma lei muito disciplinar, não que nenhuma lei não seja disciplinar, toda lei é disciplinar, mas para aquele povo, aquela civilização naquela época, eles tinham costumes que ainda eram muito bárbaros. Então, a lei mosaica era a lei que fazia com que esses ânimos bárbaros fossem um pouco contidos. Né? Imagine que para algumas pessoas era lícito matar, era lícito apedrejar. Né? Se a mulher não se comportasse como deveria, poderia ser apedrejada. Se o ladrão, o homem se comportasse como um ladrão, ele deveria ser jubilado. Tá? Então, a lei mosaica, ela vinha para conter esses impulsos típicos de uma civilização ainda bárbara. E chega Jesus, com toda essa evolução espiritual, e diz: eu sei que o que vocês ainda até aqui aprenderam, ou que vocês ainda podem dar, é o pior ao inimigo. Mas eu os convido a serem diferentes, a fazerem de forma diferente do que vocês aprenderam culturalmente. Eu vos convido a fazer o bem não só àqueles a quem vocês amam, mas também àqueles que vocês não amam. Ou melhor, àqueles que não lhes amam. Então, esse convite de Jesus é, na verdade, um grande desafio a toda a humanidade até hoje. Porque não é fácil amar aquele que não nos ama. Não é fácil fazer o bem àquele que quer a nós o mal. Não é fácil fazer aquilo que nós recebemos, que nós queremos receber, ou seja, fazer o bem àqueles que não podem nos dar a troca, que não podem nos retribuir. Então, o convite de Jesus é, na verdade, um convite muito sério. Que mesmo 2020 anos, ainda hoje, nos desafia. Que é fazer exatamente aquilo que nos distingue dos maus, dos bárbaros. E como ele bem disse, dos escribas e fariseus. Notem que ele diz aqui, ele chama a atenção, nos convida e diz: a fim de que sejais os filhos de vosso Pai que estais nos céus, que faz com que o sol brilhe para maus e bons. O sol não brilha para todos? A chuva não tira a secura de todos os terrenos? As bênçãos não são para todos? Então, isso significa dizer que Deus dá a todos a bênção,
a possibilidade de serem melhores. Então, por que é que ao invés de nos espelharmos em Deus, nós nos espelhamos nos maus exemplos? No que comumente fazem os maus, que é o mais fácil? Então ele diz, porque se não amardes, senão aqueles que vos amam, aqueles que vos amam, que recompensa disso tereis? Ou seja, o que estarás fazendo de novo? Se todos sempre fazem mal aos seus inimigos, e vocês repetem isso, o que vocês estarão fazendo de novo? Em que vocês estariam crescendo? Em que vocês estariam tendo a possibilidade de fazer diferente? Lembra daquela máxima? Faça diferente, comece você mesmo. Isso já foi dito há 2020 anos, tá, gente? Não é nada novo. Às vezes as pessoas, né, a gente vê as coisas na mídia sendo ditas como se elas fossem novas, mas na verdade todo esse ensinamento do amor, da tolerância, da compreensão, da crítica justa, do julgamento justo, vem de Jesus. Então, quando Jesus diz, e eu vos digo, que se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e fariseus, que para Jesus era sempre, ele sempre tomava os escribas e fariseus como as pessoas que sempre tentavam, utilizando-se de instrumentos de hipocrisia, de mentira, tentavam testá-lo. E se sentiam ameaçados por ele, porque eram os poderosos da época, né? Eram aqueles que resumiam política, religião em poder, e que se diziam os eleitos de Deus, né? Então, para Jesus, escriba, ser chamado de escriba e fariseu era ser chamado de hipócrita. Então, Jesus diz, se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e fariseus, ou seja, se a vossa justiça, se as vossas ações não forem nem um pouco diferentes das que os escribas fazem, da que os fariseus fazem, não entrareis no reino dos céus. Cibele, minha amiga, boa tarde para você. Bem-vinda, que bom que você está aqui. E aí ele continua no item 2. Cibele, tem aqui capítulo 12, acho que é por aqui, né? Capítulo 12, amai os vossos inimigos, pagar o mal com o bem, dos itens 1 a 4. Eu estou começando agora o item 2, tá? Se localiza aí. E aí, no segundo item, Jesus, na verdade, Lucas, ele interpreta a mesma passagem, não é que ele interpretasse, ele narra a mesma passagem que foi narrada acima, em Mateus. Onde Jesus diz, se não amardes, senão aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Uma vez que as pessoas de má vida amam também aquelas que as amam. Olha, vamos pela lógica. Se Adriana Couto, bem-vinda, muito bem-vinda. A gente está no capítulo 12, amai os vossos inimigos, pagar o mal com o bem. Tá? Para você acompanhar. No item 2. Então, Jesus aqui, ele faz, de forma muito assertiva, ele faz uma colocação muito lógica. Ele diz, olha, se os maus fazem assim, que recompensa nós teremos se nós agirmos como os maus? Se os maus não têm a capacidade de amar o inimigo, né? E simplesmente amam apenas a quem os ama, o que estaremos fazendo nós de diferente desses maus? E aí ele continua e diz, e se não fazeis o bem, senão aqueles que vos fazem, que recompensa tereis? Uma vez que as pessoas de má vida fazem a mesma coisa. Ou seja, eu só faço o bem àquele que me fez o bem. E assim agem as pessoas más. Então, se eu só faço o bem a quem me faz o bem,
Que recompensa eu terei se eu estou agindo da mesma forma que os maus? Que mérito eu terei? E ele continua: e se vós não emprestais, senão aqueles de quem esperais receber o mesmo favor, que recompensa tereis? Uma vez que as pessoas de má vida se emprestam mutuamente para receber a mesma vantagem. Tá. Alguém que é abastado chega para mim e me pergunta: Alice, me empresta um dinheiro. E eu vou emprestar essa pessoa porque eu sei que ela pode me dar de volta, inclusive em dobro, inclusive com juros. Assim não fazem as pessoas de má vida de Jesus. Isso é fácil. Emprestar àquele que nós sabemos que provavelmente pode ter dificuldades de nos pagar, é que é o difícil. Aí a gente se pergunta, mas isso não é lógico, porque se a gente sabe que ele pode ter dificuldade de nos pagar, é claro que a gente não vai emprestar. Mas o que Jesus diz e nos convida a é o seguinte: Jesus nos convida a fazer o bem, e não importa a quem. Não importa se essa pessoa vai nos pagar, se ela vai nos enganar, não importa. Se chegou o momento da gente fazer o bem para alguém, faça. E não espere que essa pessoa venha lhe retribuir depois. Porque pode ser que isso não aconteça, mas o bem que você tinha que fazer foi feito. Percebe? E aí, em Lucas, ele continua. E então, vossa recompensa. Desculpa. Mas, por vós, amai os vossos inimigos. Fazei o bem a todos, e emprestai sem disso nada esperar. E então vossa recompensa será muito grande. Ou seja, se vocês fizerem exatamente diferente desses que só fazem a alguém querendo retribuição, ou só fazem o bem aos familiares, aos que amam, aos amigos, então a sua recompensa será muito grande, e sereis os filhos do Altíssimo, que é bom para os ingratos e mesmo para os maus. Ou seja, Deus é bom para todos, a todos ele dá oportunidades. Então sejamos filhos dele. Não releguemos essa herança que nós recebemos enquanto filhos do Altíssimo, enquanto criação divina, enquanto detentores do Espírito Divino em nós. E façamos o que ele nos pede. Façamos como ele. Gente, é muito interessante as palavras de Jesus sempre. É de uma sabedoria tão profunda. Às vezes a gente tem até dificuldade de realmente entrar nas palavras, e é por isso que o Espiritismo está aí. Foi exatamente por isso que Jesus nos prometeu o Consolador, que é o Espiritismo, porque o Espiritismo ele traz uma nova interpretação, uma interpretação mais possível, mais fresca, mais condizente com a ideia do espírito imortal que nós somos, viajante durante várias encarnações até aqui. Ou seja, eu sou a melhor versão de mim mesma hoje. Nunca houve uma versão melhor para o meu espírito do que hoje, Alice. Muitas pessoas, elas ficam muito ligadas no que elas foram em outras encarnações. Na verdade, se fosse bom para nós sabermos o que nós fomos em outras encarnações, nós não teríamos o esquecimento. Mas esse esquecimento nos serve para nos deixar um pouco respirar daquilo, tudo que nós fizemos de ruim, e para nos dar a certeza e a esperança de o que nós somos hoje é a melhor versão de nós mesmos. E o que nós somos no futuro é melhor do que o que nós somos hoje. Porque nós temos essa possibilidade. Nos é dada a oportunidade de fazermos sempre melhor. Então, vamos deixar no passado a lembrança daquilo que nós aprendemos, que nos trouxe até aqui. E vamos continuar a partir daqui para o que é melhor.
E às vezes a gente se esquece disso. Val, da Mediúnica. Oi, Val. Bom, quer dizer, a Adriana Couto é a Val da Mediúnica. Tudo bom, minha amiga? Que bom que você está aqui. Fico feliz. Então, muitas vezes a gente esquece de que, sendo espíritos, sendo criação divina, uma parte de Deus está em sua criação. Ou seja, nós somos a revelação da criação divina. Então, nós somos a face de Deus. Nós somos parte de Deus. Nós temos a herança deles. Não é assim? Olha, nossos pais, quer eles tenham tido uma empresa, quer eles tenham uma casa, tenham comprado um carro, tenham tido os valores que tiveram, eles nos passaram tudo isso. Nos passaram as coisas materiais, ou pelo menos, e mais importante, nos passaram os seus valores. Então, nós temos a herança, nós somos herdeiros daqueles dos quais nós somos filhos. Aqueles que nos geraram, aqueles que nos criaram. Não é assim? Então, nós levamos o nome da nossa família, nós temos as propriedades que, porventura, foram angariadas pelos nossos pais ou pelos nossos avós. Culturalmente, nós trazemos a cultura, se os nossos pais foram estrangeiros, nós temos essa cultura também, né? Se eles foram de qualquer outra raça, nós temos o legado dos nossos pais. Então, nós somos parte dos nossos pais, nós somos, portanto, herdeiros dele, dos seus valores. Então, por que deveria ser diferente com Deus? Então, por que não nos reconhecemos como ele? E tentamos assumir essa tarefa. Vocês compreendem isso? Isso é muito profundo, gente. Então, eu sou filha de um odontologista que criou uma clínica odontológica. E desde pequenininha, o meu pai me dizia, um dia, minha filha, você vai herdar essa clínica. Se você quiser ser odontologista, você vai poder herdar. E aí eu tenho a oportunidade de dizer, pai, eu gostaria de ser uma outra coisa. Mas talvez eu diga, pai, ok, eu gostaria de ser odontologista. Então, em algum dia, eu vou entrar nesta clínica como uma pessoa responsável pela clínica. Porque essa é minha herança. Em algum momento, quando eu estiver madura o suficiente, eu vou ter que entrar nela, não simplesmente como proprietária, mas como pessoa responsável a continuar com esse legado que foi passado a mim por meu pai. Não é óbvio, gente? E o que a gente faz com o legado que nos foi deixado por Deus? A gente esquece que é filho dele. Não é louco isso que está acontecendo no mundo? Que está todo mundo renegando o legado que foi dado pelo pai? Filhos ingratos. Está na hora da gente sair da ingratidão, hein? Nós chegamos a um ponto de maturidade, digo nós, a humanidade, onde a gente está sendo, muitas vezes nós fomos, mas mais uma vez a gente está sendo convidado de forma muito contundente a assumirmos o papel de filho maduro, que deve assumir os negócios do pai, assumir os valores e fazer de acordo com o que esse legado chegou para nós, tá? Então, nesse sentido, Mateus e Lucas deixam muito clara a ideia de Jesus, tá? De que se nós não fizermos de forma diferente daqueles que têm má vida, ou seja, daqueles que ainda não são muito evoluídos, que é fazer o bem àqueles que nos fazem o mal, então que recompensa a gente terá? Porque todos fazem assim, então você não está fazendo nada de diferente. Percebe? Vamos ver no item 3 o que diz Kardec. Se o amor ao próximo é o princípio da caridade,
Amar os inimigos é a sua aplicação sublime, porque essa virtude é uma das maiores vitórias alcançadas sobre o egoísmo e o orgulho. Então, fazendo uma pequena pausa, Kardec diz aqui que é a aplicação mais sublime. Por quê? Porque se a caridade em si já é uma aplicação, né, já é uma virtude, já assinala uma virtude, já é virtuosa em si, imagina se essa caridade estiver sendo feita ainda a alguém que nos é inimigo, alguém que se demonstra inafável, que não se demonstra com amabilidade, que nos fez o mal. Então, se fazer a caridade sempre é uma virtude, imagina que maior virtude não deve ser de fazer o bem, mesmo assim para aquele que nos fez o mal. E aí ele continua. Entretanto, equivoca-se geralmente sobre o sentido da palavra amor nessa circunstância. Jesus não quis dizer por essas palavras que se deve ter pelo inimigo a ternura que se tem para com o irmão ou amigo. A ternura supõe a confiança. Ora, não se pode ter confiança naquele que sabemos nos querer mal. Não se pode ter com ele os transportes de amizade, porque se sabe que é capaz de abusar disso. Entre pessoas que desconfiam uma das outras, não poderá haver os laços de simpatia que existe entre aquelas que estão em comunhão de pensamentos. Não se pode, enfim, ter o mesmo prazer ao se encontrar com um amigo do inimigo do que com um amigo. Então, isso está bem claro, né? Ele diz que quando Jesus diz amai os vossos inimigos, ele não quer dizer que a gente deve amar aos inimigos da forma que a gente ama a quem nós de fato amamos, aqueles que nos amam, que nos querem bem. Porque isso seria uma contradição, isso seria um contrassenso, né? Com aqueles que nos fazem mal, ou aqueles que nos querem mal, nós temos que ter uma distância deles. Nós temos que estar atentos em relação a essas pessoas. Jesus, em um outro momento do Evangelho, ele diz: eis que vos envio como ovelhas dentre lobos. Sede pacíficos como as pombas e prudentes, atentos como as serpentes. Quando Jesus nos diz isso, ele está nos alertando que nós devemos estar atentos sempre com as pessoas que não nos querem bem. Quando as pessoas não nos querem bem, isso pode ser o resultado de algo que nós já fizemos a eles. Tá? Então a gente não deve esquecer disso. Porém, é difícil manter com aqueles que nós não amamos, que aqueles que não nos amam, que não nos querem bem, uma relação de amor, de confiança, porque o amor pressupõe a confiança. E nós não podemos confiar naqueles que nós sabemos que em qualquer momento podem nos trazer mal. Mas Kardec continua. Esse sentimento resulta mesmo de uma lei física, a da assimilação e da repulsão dos fluidos. O pensamento malévolo dirige uma corrente fluídica cuja impressão é penosa. O pensamento benevolente vos envolve de um eflúvio agradável. Daí a diferença de sensações que se experimenta à aproximação de um amigo ou de um inimigo. Então ele traz aqui para a questão fluídica, porque a gente percebe quando alguém tem por nós bons sentimentos, boas intenções e quando não. A gente percebe isso, então a gente já não consegue agir tão tranquilamente como a gente agiria com outras pessoas. E isso, gente, é muito comum. E é muito normal também. E é legítimo. Porque é a forma, na verdade, é o resultado, ele diz aqui, é o resultado de uma lei física.
é uma forma de agir que nos impele a não estarmos confiantes, não estarmos tranquilos. Tá? É exatamente o cordeiro no meio dos lobos. Ele vai, no mínimo, estar atento, ou no máximo ele vai fugir. Porque ele sabe que é essa questão da repulsão dos fluidos, né? Eu sempre atraio para mim aquilo que eu sou. Sempre. Então, no momento que eu estiver lidando com alguém que tem uma outra carga energética, que a pessoa vibra numa outra faixa, né, está sintonizada com uma outra faixa vibratória, né, com outros sentimentos, outros valores, eu provavelmente vou sentir que aquela pessoa não está de acordo com a minha faixa vibratória, ou seja, com aquilo que eu sou. E aí ele continua. Amar os inimigos não pode, pois, significar que não se deve fazer nenhuma diferença entre eles e os amigos. Esse preceito parece difícil, impossível mesmo de se praticar, porque se crê falsamente que prescreve lhes dar o mesmo lugar no coração. Se a pobreza das línguas humanas obriga a se servir do mesmo termo para exprimir diversas nuances de sentimentos, a razão deve diferenciá-los segundo o caso. Ou seja, a pobreza durante a tradução, né? Porque essas palavras de Jesus, elas foram do aramaico traduzidas para o grego. Para nós, de origem latina, foi traduzida do grego para o latim, e do latim agora para o português. Então, a tradução ficou o que seria, na verdade, talvez tolerar, ficou traduzido como amar. Olha, gente, vocês podem ir fazendo comentários aqui, tá? Qualquer pergunta, qualquer comentário que vocês queiram fazer, ajudam bastante. Então, Kardec diz, se a pobreza das línguas humanas obriga a se servir do mesmo termo, ou seja, amar, para exprimir diversas nuances de sentimentos, ou seja, amor e apenas compreensão, a razão deve diferenciá-los segundo o caso. É o que a gente está fazendo aqui, a gente está tentando utilizar a razão. E é o que o Espiritismo faz. Ele traz a nossa racionalidade para a gente estar pensando sobre essas formas que eram trazidas por Jesus. Porque o erro não estava na forma como Jesus trouxe, mas nas interpretações que foram dadas após tantos milênios e a partir de tantas culturas, tá? Então, vamos em frente. Aí ele continua. Amar os inimigos não é, pois, ter para com eles uma afeição que não está na natureza, porque o contato de um inimigo faz bater o coração de maneira bem diferente de um amigo. É não ter contra eles nem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Repetindo. Amar os inimigos não é, pois, ter para com eles uma afeição que não está na natureza, porque o contato de um inimigo faz bater o coração de maneira bem diferente do de um amigo. A gente sente quando a gente está na presença de alguém que não nos quer bem. E tentar fazer a ele aquilo que nós gostaríamos, ou melhor, tentar fazer a eles o que nós faríamos a um amigo, seria, no mínimo, falsidade. Mas é não ter contra eles nem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar-lhes sem segunda intenção e incondicionalmente o mal que nos fazem. É não pôr nenhum obstáculo à reconciliação. É desejar-lhes o bem, em lugar de desejar-lhes o mal. É regozijar-se em lugar de se afligir pelo bem que os alcança. É lhes estender mão segura em caso de necessidade. É abster-se em palavras e em ações
de tudo que possa prejudicá-los. Enfim, é lhes retribuir em tudo o mal com o bem, sem intenção de os humilhar. Quem quer que faça isso cumpre as condições dos mandamentos. Do mandamento, amai os vossos inimigos. É não pagar o mal com o mal. O título já diz, pagar o mal com o bem. Então, se eu sei que alguém me fez o mal, ou me quer o mal, o máximo que eu posso fazer, se eu não puder fazer tudo isso aqui, gente, é me afastar. Não querer o mal a essa pessoa, não querer vingança, não estar desejando que ela receba a mesma paga do que aconteceu comigo. Inclusive, em algum momento, se eu puder beneficiar essa pessoa, se eu puder fazê-lo. E isso, gente, é muito difícil ainda. Mas é possível. É possível se nós nos lembrarmos da atitude do filho que precisa servir, que tem agora a responsabilidade de servir na empresa do pai. Isso é possível. É possível se nós nos vigiarmos. Porque dá aquela vontade de fazer, sabe? Alguém me disse umas boas, dá vontade de ir fazer também. E aí? Será que eu não devo me expressar? Não. Eu devo dizer. É uma forma de eu, antes de tudo, me expressar e, no mínimo, dizer àquela pessoa que eu estou atenta, que eu estou alerta, que eu não sou saco de pancada. Certo? É uma defesa legítima, que pode, inclusive, até ser um bem no futuro, porque essa pessoa pode, dependendo da reação que eu tiver, ela pode, no futuro próximo, até dizer, puxa, eu realmente agi mal com aquela pessoa. Ela ficou consternada. Mas o convite que Jesus nos faz é não fazer a mesma coisa, não cair no mesmo nível daquela pessoa. Não pagar o mal, ou melhor, não pagar o mal com o mal. Porque quando, Divaldo fala disso, quando a pessoa faz o mal, ela tem a dívida com a lei de causa e efeito. Ela mantém uma dívida em aberto com a justiça divina. Mas no momento que, por causa disso, eu fizer o mal, eu estou me tornando devedora. Eu estou relegando a tarefa a mim dada pelo meu Pai, Criador divino, que me criou em espírito, capaz de aprender, capaz de fazer melhor, capaz de ser melhor do que eu sou hoje. Basta a mim a tentativa. Não é isso, gente? Vamos seguir? Podem ir escrevendo, tá? Se vocês tiverem comentários a fazer. Aí no item 4, Kardec continua e diz: amar os inimigos é um absurdo para o incrédulo. Ou seja, para aquele que não crê em Deus, é um absurdo. Eles não conseguem entender. E é por isso que tem muita gente que não consegue ver a beleza e a profundidade desse convite que Jesus nos faz. Não consegue nem aventar a possibilidade. Porque está faltando crença em Deus, gente. De repente, nós meio que nos afastamos daquilo que nós dizemos crer. De repente, existem pessoas que têm vergonha de falar no nome de Jesus. Porque hoje em dia não é fácil. Porque hoje em dia se você fala em nome de Jesus, você é um fanático. No mínimo você é um fanático.
No máximo, você é um racista, um fascista, porque você está entregando a sua vida, a vida do teu país, a Deus e querendo que a sua vontade seja feita na sua nação. Ah, você é muito radical. Radicalismo é isso? Então eu tenho que sempre estar com vergonha ou com medo de falar sobre Jesus? De falar sobre o nome dele? É por isso que existem muitas culturas, e geralmente são culturas controladas por verdadeiros ditadores, onde a palavra de Jesus, não só o ensinamento dele, mas as tradições cristãs, as religiões cristãs, e quando eu falo aqui religião, eu estou falando de tradição, de valores cristãos, são proibidos e muitas vezes perseguidos. Podem buscar, porque são justamente esses valores que nos libertam. É nesses valores que nós conseguimos a liberdade suficiente para agir, segundo o nosso livre-arbítrio, segundo a nossa consciência. E não é à toa que nesses países, porque nenhum ditador quer a liberdade do seu povo. Nenhum ditador quer ser criticado. Olha, gente, quando vocês veem uma pessoa sendo criticada, e ela, mesmo assim, ela deixa que as pessoas o critiquem, a critiquem. Pode dizer, essa é uma pessoa simples. Porque o ditador, ele não se deixa criticar, ele não se deixa sequer questionar. Se tem um veículo da mídia, né, um veículo de imprensa que faz uma crítica, ele manda fechar no dia seguinte. Se tem uma pessoa que faz uma crítica séria, ele manda decapitar, ele manda fuzilar, manda prender. Então nós temos que estar atentos com a liberdade que nós temos, que é a liberdade de estarmos agindo de acordo com a nossa consciência. E o que Jesus nos traz, esse convite que ele faz, é de que nós possamos aumentar a nossa consciência nas situações. E pagar o mal com o bem, dentro da proporção do que nós pudermos fazer. E é por isso que Kardec nos diz aqui, amar os inimigos não é, pois, ter para com eles uma afeição que está na natureza. É simplesmente não utilizar, não errar junto com ele. Porque ele, se ele quer mal a nós, ele já está errando. No momento que nós dermos como troca também o mal, nós também estamos errando. No item 4, Kardec diz, amar os inimigos é um absurdo para o incrédulo. E é por isso que as pessoas estão errando tanto, porque elas não estão acreditando em Deus. E é claro, se você não acredita em Deus, você não acredita que você é filho de um Deus, que você tem o poder de se melhorar, que você tem o poder de reverberar mudanças para muito melhor na sua vida. Aquele para quem a vida presente é tudo, ou seja, aquele que não acredita que existe uma vida futura, não vê no inimigo senão um ser nocivo, perturbando sua tranquilidade, e do qual crê que só a morte pode livrá-lo. Ah, Cibele escreveu uma coisa aqui, vamos lá. Fátima Cibele, perdoar aos inimigos é nos tornarmos melhores. Perdoar 70 vezes, 7 vezes, disse Jesus. Exatamente, boa lembrança. Boa lembrança, amiga. É isso, são tentativas, gente. Às vezes não é fácil. Porque nós somos ainda seres com muitas emoções, com uma carga
de uma consciência limitada, uma carga evolutiva ainda pequena, mas nós estamos no caminho. Lembra do que Jesus diz? Exatamente. Perdoar 70 vezes, 7 vezes. E perdoar enquanto nós estamos aqui, no caminho. Porque deixar para depois a gente desencarna e depois fica aquele ciclo de obsessão, né? Um vem, aí o outro obsidia, aí o outro encarna, ou esse aqui desencarna, vai obsidir o outro. Então, o que Kardec está dizendo aqui é o seguinte: não é ver, não ver, amar os inimigos é um absurdo para o incrédulo. Aquele que para quem a vida presente é tudo, não vê no inimigo senão um ser nocivo, perturbando sua tranquilidade, e do qual crê que só a morte pode livrá-lo. Daí o desejo de vingança. Não tem nenhum interesse em perdoar se isso não é para satisfazer seu orgulho aos olhos do mundo. Perdoar mesmo, ou seja, não é perdoar simplesmente para dizer, oh, que boazinha, que mulher evoluída, né? Ela perdoou. Uhum. Perdoar mesmo, em certos casos, lhe parece uma fraqueza indigna de si. Se não se vinga, não lhe conserva menos rancor e um secreto desejo do mal. Ou seja, as pessoas... Você vai perdoar? Você é idiota? A pessoa está lhe fazendo mal e você ainda fica... Parece um idiota. Nós somos chamados de idiotas quando a gente fala sobre isso. Cibele diz, pagar o mal com o bem para que o bem prevaleça. Exatamente, Cibele. Para que, de grão em grão, o bem vai prevalecendo. E quando a gente não paga o mal com o mal, a gente não só está se livrando de um débito, como a gente está dizendo isso que Cibele bem disse. A gente está fazendo com que o bem prevaleça. A gente está aglutinando, se o bem está aqui e todos fazem o bem, então o bem ele vai aumentando. Até o momento que até aquele que faz o mal passa a fazer o bem, porque o bem se estabelece. O bem é maioria, e é para onde a gente está correndo agora, para que o bem seja a maioria. Tem muitas pessoas boas no mundo, gente. Tem muita gente que já despertou, que está com a consciência desperta para essa questão. Basta que a gente ponha em prática, basta que o bem seja de fato não só pensado e não só reconhecido, mas que seja também feito. O mundo está precisando de ações no bem. E foi isso que Cibele bem falou. Se não se vinga, não lhe conserva menos rancor e um secreto desejo do mal. Continuando. Para o crente, para aquele que acredita em Deus, mas o espírita, sobretudo o espírita, porque ele acredita na renovação do espírito, ele fala sobre a reforma íntima, ele acredita na pluralidade das existências, ele acredita que esse que hoje faz mal a ele, se ele não pagar esse mal com o mal, provavelmente ele vai ter o perdão também no futuro. Uma outra vida, eles talvez venham até na mesma família. Né? Para o crente, mas para o espírita, sobretudo, a maneira de ver é diferente, porque ele considera o passado e o futuro, entre os quais a vida presente não é senão um ponto. Sabe que, pela própria destinação da terra, deve prever encontrar nela homens maus e perversos. Que as maldades das quais é alvo fazem parte das provas que deve suportar. E o ponto de vista elevado em que se coloca lhe torna as vicissitudes menos amargas, venham elas dos homens ou das coisas. Se ele não se queixa das provas, não deve murmurar contra aqueles que delas são os instrumentos. Olha que interessante. Vamos ler isso aqui mais uma vez?
Se ele não se queixa das provas, não deve murmurar contra aqueles que delas são os instrumentos. Então, o que o Espiritismo nos faz é dizer que aquele que nos faz o mal, ele, na verdade, gente, é uma criança em consciência, que infelizmente está sendo instrumento para algo que a gente precisa aprender. Vejam quanta sabedoria. Continuando. Se, em lugar de se lamentar, agradece a Deus por experimentá-lo, ou seja, o mal, né? Deve agradecer a mão que lhe fornece a ocasião de provar sua paciência e sua resignação. Esse pensamento o dispõe naturalmente ao perdão. Ele sente, por outro lado, que quanto mais é generoso, mais se engrandece aos próprios olhos e se acha fora do alcance dos golpes malevolentes do seu inimigo. É isso. Quanto mais a gente vibra uma outra posição, que foi o que Jesus falou de dar a outra face, né? Dar a outra face não é se deixar apanhar, ficar apanhando daquele que bate. Dar a outra face significa fazer diferente. Se ele me deu mal, eu não vou dar a ele o mal. Eu vou dar aquilo que eu puder dar, no sentido de fazer o bem. Então, a gente acaba, se a gente entende isso, né, que a gente pode perceber que as pessoas, Cibele disse, ok, que as pessoas, elas nos fazem mal, mas na verdade, elas são crianças ignorantes, pobres ignorantes. Eu posso mais? Será que eu posso fazer mais do que eles fazem? Será que eu posso fazer diferente? Cibele, aqueles que nos fazem o mal são o material didático para o nosso aprendizado na escola terrena. Exatamente. E é assim que nós temos que nos comportar. Como alunos. Somos todos alunos. Aí tem um que, de repente, não quer fazer a lição. Ele provavelmente vai repetir a série. Mas eu quero repetir a série? Não. Isso já está claro para mim. Então, se isso já está claro para mim, se eu obtenho conhecimento através do Evangelho, através da crença que eu tenho em Deus, em Jesus, e através do Espiritismo, olha que grande dívida, olha que grande burrice eu estarei fazendo. E não agir de acordo com o conhecimento que eu já tenho. E ele continua, esse pensamento dispõe naturalmente ao perdão. Ele sente, por outro lado, que quanto mais é generoso, mais se engrandece aos próprios olhos e se acha fora do alcance dos golpes malevolentes do seu inimigo. Por quê? Porque quanto mais você age de uma forma melhor, mais você se distancia vibracionalmente. Mais protegido você está pela espiritualidade. E isso evita com que esses golpes, né? Você diz à vida que você está entendendo o primeiro recado, você não precisa receber outros, porque você já entendeu o recado da vida. Através daquela situação, através do mal que lhe foi feito. Que aquela pessoa foi um instrumento. Finalizando, o homem que ocupa uma posição elevada no mundo não se crê ofendido pelos insultos daquele a quem considera como seu inferior. O homem que ocupa uma posição elevada no mundo não se crê ofendido pelos insultos daquele a quem considera como seu inferior. Assim ocorre com aquele que se eleva no mundo moral acima da humanidade material. Ele compreende que o ódio e o rancor o aviltariam e o rebaixariam. Ora, para ser superior ao seu adversário, é preciso que tenha alma maior.
mais nobre e mais generoso. Sabe as palavras de Kardec, o bom senso encarnado, como foi chamado. Então, quando nós conseguirmos fazer isso, isso vai ser uma prova para nós de que nós já conseguimos o nosso desenvolvimento. Nós conseguimos um pequeno salto. Eu antes, quando me batiam, eu dava na cara. Eu me vingava. E hoje eu já não faço mais isso. Então eu cresci. Então eu adquiri uma compreensão, uma consciência disso que Jesus nos pede. Que é não continuar, como Cibele bem lembrou, não continuar propagando o mal. Gente, o mal, como tudo, como também o bem, ele é uma potência em energia. Quando alguém faz, ele se estabelece. E ele só cessa, aquela energia do mal, só cessa quando vem alguém, ou quando vem pessoas e fazem da mesma energia ou maior um bem para que aquele bem seja neutralizado. Isso são fluidos, isso é uma questão lógica. Então, quanto mais a gente propagar o bem, melhor. E é isso que Jesus nos pede, foi por isso que ele veio e deu o testemunho dele. Vocês acham que Jesus precisava, com toda a sua glória, toda a sua luz, toda a sua iluminação, governador da terra, um dos ascensionados, rei no reino dos céus, médium de Deus, eu e o Pai somos um. Vocês acham que ele precisava mesmo ter vindo para poder terminar os seus dias crucificado? Não, que ele não terminou crucificado, ele terminou voltando aos céus, em espírito. Mas ele tinha necessidade, como nós temos, de vir à Terra para aprender alguma coisa? Não. Ele quis nos deixar o exemplo, o testemunho e o legado. Eu espero que esse estudo tenha sido muito bom, tenha sido muito proveitoso. Para mim, ele foi muito proveitoso. Se vocês quiserem fazer algum comentário, me desculpem, já são 18h04. É o momento de fazer um comentário antes da nossa prece de finalização. Por isso que eu estava ouvindo o Ângelus, né? Porque eles começam sempre às 18 horas. Tem um vizinho aqui que faz a bênção de sempre às 18 horas, todos os dias, desde que começou a pandemia e esse isolamento, essa coisa de fica em casa, fica em casa, fica em casa. Na verdade, a gente não precisava, a gente tem que tomar cuidado, né? Ficar em casa, sim, as pessoas que têm comorbidades, as pessoas que têm problemas, os idosos, os grupos de risco, e aqueles que não têm, eles devem tomar cuidado. Mas desde que isso começou, tem uma alma bondosa aqui perto, que ele sempre bota com o alto-falante essa Ave Maria, e é belíssimo. Júlia disse, foi muito bom, que bom estar presente com vocês. Bom estar com você, Júlia, que bom que você pôde acessar aqui o canal, eu espero que na próxima semana esteja lá, no canal normal. Espero conviver mais e frequentar quando voltarmos às nossas rotinas. Sim, sim. Em breve nós estaremos reunidos de novo. E, por favor, entre em contato com a gente no dia de segunda-feira, tá? Sempre de segundas-feiras às 18 horas. Tá bom? Eu espero você. Vamos fazer a nossa prece de encerramento, amigas? Por enquanto, eu digo amigas porque por enquanto fomos todas mulheres, né? Sim, pode deixar. Vamos lá, vamos fechar os olhinhos.
agradecendo a Jesus por esse momento ímpar que sempre temos aqui, que é a possibilidade de estarmos reunidos em seu nome e absolvendo todo o ensinamento que ele nos trouxe de uma maneira clara, de uma maneira racional, trazida e interpretada pelo Espiritismo, que veio para isso, e fazendo com que nós nos tornemos mais próximos à palavra de Jesus. Que essa palavra reverbere em nós como pensamentos e ações renovadoras, que nos façam fazer a reforma íntima, para que possamos ser melhores, versões melhores de nós mesmos, e que possamos contribuir com a evolução do planeta, fazendo também o bem em nossas ações. Senhor Jesus, nós te pedimos pelo Centro Assis, que passa nesse momento, como todos os outros centros, por dificuldades devido à pandemia, que ele seja abençoado, que o trabalho dentro dele sempre continue, e que possamos ser, Senhor, instrumentos da vossa paz, da vossa justiça, da vossa compreensão, do vosso amor e do bem que o Senhor precisa que seja feito neste planeta. Pedimos, Senhor, pelo nosso país, que os nossos governantes sejam, por vós, iluminados, para que tomem decisões positivas, para que o povo entre numa vibração de esperança, disso que será a pátria do Evangelho. Nós temos um futuro brilhante para este país. Nós temos que prepará-lo para a pátria que ele será do futuro. A pátria da palavra de Jesus para todo mundo. E é possível que isso tem que acontecer agora. Temos que prepará-la agora. Portanto, vamos deixar as dissensões, as divergências e vamos deixar fluir boas energias para aqueles que estão lá, que são os representantes dessa nação. Senhor, pedimos por aqueles que estão desencarnando, sejam do vírus, ou sejam de outros vírus, ou de outros problemas. Pedimos por suas famílias, Senhor, que sejam consoladas. Pedimos também por nós, para a nossa melhoria. Pedimos pelas nossas famílias, os nossos amigos, os trabalhadores da seara de Jesus, sejam eles espíritas ou de outras confissões de fé, principalmente pelos cristãos que estão sendo tão perseguidos. Que nosso coração se encha de esperança, fé e de bondade, para que possamos continuar o legado que nos foi dado, para que possamos agora, reencarnados nesse momento, dar também o nosso testemunho. Que Jesus esteja em nossos corações, pensamentos e atos, hoje e sempre. Agradecemos a espiritualidade bondosa que se dignou de estar conosco aqui nesse estudo, que fluidificou para nós a nossa água e que agora podemos dividir essa água com quem estiver em nossa casa. Que Jesus nos abençoe, meus queridos, e que possamos estar na próxima semana no canal, no Assis. Débora disse, foi muito sim, e me recordou bastante a lição sobre reconciliar-se com os inimigos. Exatamente. Né? Enquanto estamos no caminho, tá? Fiquem com Deus, que vocês tenham uma semana abençoada, vibrem na esperança, tudo vai dar certo, Jesus está no leme dessa embarcação. Abraços, boa semana para você também. Né? Saiam do medo, saiam do pânico, saiam da ansiedade. Tentem vibrar no que é bom. E vocês sentirem que estão assim,
caindo, estão ficando com medo ou ansiosos, botem uma música bonita, façam um evangelho, liguem para um amigo, conversem, riam, tenham alegria. Jesus está no leme dessa embarcação. Boa semana para você também, Júlia. Vai dar tudo certo, tá? Grande beijo. Jesus fique com vocês. Tchau.